só com uma estatística que eu trago sempre, segundo a HubSpot, que é um CRM americano, 73% dos vendedores não tinham a intenção de serem vendedores, eles se tornaram vendedores. Então, como é que você vê essa massa de profissionais que hoje é uma potência de alavanca de resultado, mas não foram preparados para isso, né? E talvez nem se preparem ainda na devida importância. Quando você não qualifica quem está na posição, você não qualifica o resultado dela. Então, se você não qualifica as pessoas para o tipo de venda que você quer fazer, você vai ter o tipo de venda que você destinou. Então, se eu quero só um selinho, sellout, se eu quero só um cara que bota produto lá, mas não entende a necessidade do trade, ou não entende a necessidade que está por trás do trade, do consumidor que está comprando aquele produto numa farmácia, num supermercado. E outro, mais do que isso, a que esse produto serve? Né? Para quem que ele serve? Né? Se você não vende a situação, você vai ter o resultado disso daí. Então, na minha visão, mais do que vender um produto, mais do que o marketing de produto, é entender a que se destina isso. E se o mercado quer isso. Então, a leitura de mercado, a leitura qual é o meu cliente efetivo, final, é fundamental para que você prepare a força de venda para trás para o diálogo correto, para a influência correta. E aí, independentemente se eu queria ou não ser um vendedor, você qualificar essa pessoa para esse mercado é muito importante, para esse momento é muito importante. Né? O Brasil tem uma força industrial, tem uma força comercial muito bacana. Eu vejo exemplos de pessoas, inclusive um do setor farmacêutico, que fala muito eu não sou CEO, sou vendedor até hoje, do setor farmacêutico. Então, ele transpira a venda. Então, com certeza, o nível de engajamento e o nível de propósito que ele coloca no cara de venda deve ser completamente diferenciado do que aquele produto dele gera saúde na ponta e que vai ajudar milhões de pessoas. Você entender que não está vendendo produto, é vendendo saúde na beirada da ponta, para aquele senhor que precisa comprar aquilo, para aquela senhora, para aquele jovem. Então, eu acho que tem a questão da qualificação. Você tem na ponta o que você qualificou atrás dela. Então, assim, é fundamental a qualificação da força de vendas, independente da formação, sobre exatamente o que se quer com aquele produto, ou o que mercado eu quero atingir, como é que eu qualifico aquele mercado para aquilo ali. Marketing vende, mas talvez não sustenta, né? E a grande força do Brasil, do potencial, está na ponta de que é o vendedor. Né? É o cara que está lá, que vai entender o cliente, que vai entender o cliente, que é uma indústria, ou um cliente que é um consumidor final, de quais são as aspirações que esse cara tem com esse produto, o que ele deseja com aquilo. Exemplo, tem milhões de tênis de corrida. Né? Qual que é o seu? Eu compro aquele que me dá leveza no pé. Aquele que na hora que eu piso eu sinto que eu estou flutuando. E tem de placa de carbono, mas eu quero aquele. Então, para mim, o importante é uma determinada coisa, para você é outra. Então, é fundamental essa qualificação para quem que serve esse produto e como é que eu preparo aquela turma para dialogar sobre isso. Porque, no fundo, ele tem que cada vez mais conhecer qual a necessidade do cliente, qual a necessidade do cliente. E às vezes o que a gente vê muito é focado só no produto. Mas forçar o produto para aquele cliente. Isso, é o contrário, né? É o contrário. É o contrário. Então, aí eu acho que cabe muito a questão de inteligência de mercado, pesquisa de mercado, entendimento de consumidor, consumer insights. Essa área, para mim, numa empresa de consumo, é fundamental. E você vê diferença entre os vendedores do Brasil e do resto do mundo? Ou se tem, qual seria? Assim? É claro que há diferenças culturais, né, claras. Tem países que a venda você começa no lado emocional, né, e ela vai ser emocional até o final. Brasil, México, latinos. Sim, latinos. Nós latinos somos emocionais, né? Italianos, espanhóis. Mas uma série de países não dá para você chegar com estilo brasileiro, mexicano, argentino, uruguaio para vender numa Alemanha. Ele quer uma segurança muito mais técnica e não precisa nem chamar você para almoçar, né? Porque isso não é essencial. Então, há diferença pela própria cultura do país, pelo próprio modelo como o país é constituído. E isso não significa que um é melhor que o outro. São só diferentes. Né? Então, isso é muito importante entender e adaptar. Mesmo no Brasil, né, você vai vender para uma determinada empresa que é extremamente técnica, não adianta chegar só com o lado relacional. Você tem que passar confiança naquele produto, né, para aquele setor ali, você imagina. Né? Assim, se eu gosto de um cara relacional, não. Nesse cara aqui, ele gosta de confiabilidade. Então, você tem que vender aquela confiabilidade. Né? Então, você tem que adaptar um pouco o seu jeito também. Então, assim, há uma diferença clara pela questão cultural dos países onde são realizados os processos.